Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gestão da produção. Nessa aula, vamos falar sobre tipos de layout. Mas antes da gente começar a unidade em si, eu peço que vocês façam a pré-aula, que vocês estudem todo o conteúdo dessa unidade, porque vai ser de grande valia para que vocês possam acompanhar essa aula e que também possam realizar os exercícios no final dessa apresentação. E para falar de layout, a gente faz aqui uma analogia com a nossa casa própria, com a construção de uma casa. Então imagine como ocorre todo o processo para que você possa ter a sua casa. Então você tem que tomar algumas decisões, por exemplo, onde vai ser, qual é a localização, onde comprar o terreno, por exemplo, se nas mediações, se você tem segurança, se tem infraestrutura, se o local que você vai construir a sua casa ele é próximo de padarias, de hospitais, ok? Após essa etapa, você tem que elaborar um projeto para você começar a sua construção. Então você tem que levar em consideração quantas pessoas vão morar na sua casa, para você determinar qual é o tamanho, como é a necessidade de cada um, se vai ter 2, 3 banheiros, 3 quartos, 5 quartos, e um pouco mais à frente, a mão de obra para que você possa fazer essa construção, de onde você vai comprar as matérias-primas, com qual qualidade. Então, depois de elaborar todo esse planejamento, vem a fase de execução e acompanhamento dessa obra até a entrega final. Essa analogia feita com a nossa casa, ela pode ser jogada para dentro da empresa e a gente pode fazer essas mesmas perguntas na elaboração também desse layout mais voltado para a empresa. Pois bem, ainda seguindo a analogia da casa própria, depois que ela ficar pronta, o próximo passo é o realizar o arranjo físico, ou seja, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que fazer o layout, onde vão ficar os móveis, os eletrodomésticos, como é que vai ficar essa disposição dentro dos cômodos. Em gestão da produção, o arranjo físico, ou layout, como é mais conhecido, ele nada mais é do que esse posicionamento dos recursos de transformação, ou seja, as decisões onde colocar as instalações, as máquinas e os equipamentos, e também as pessoas da produção, nos seus postos de trabalho. O layout determina como os processos irão fluir, e suas mudanças implicam em alterações no fluxo e na produtividade, e afetam diretamente os custos e a eficácia gerada pela produção. Mas afinal, qual é a finalidade do desenvolvimento e das melhorias de um layout? A gente pode elencar algumas. Uma delas é para que você possa adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, para que você possa dar maior conforto e principalmente segurança no ambiente de trabalho. A gente sabe que um ambiente de trabalho com todos os recursos, ao nosso lado, sem eu ter que fazer grandes esforços, ele fica mais confortável para quem trabalha, além de gerar um ambiente seguro de trabalho. Outro ponto é fazer o agrupamento das pessoas de acordo com a natureza da atividade a ser desempenhada. Nós sabemos que algumas células precisam de várias pessoas. Então você tem que olhar um pouco para dentro da tua produção e ver cada processo, se naquela fase do processo ela necessita de mais ou menos pessoas e readequar o layout, o rearranjo para atender essa necessidade. Um outro ponto de melhoria é que eu posso, de uma maneira geral, organizar os móveis, as máquinas e os equipamentos e também a matéria-prima. Então, quando eu tenho um layout para ser realizado, eu consigo, em função do espaço que eu tenho e dos equipamentos que eu tenho,
realizar aqui um rearranjo para que eu possa ter um espaço produtivo melhor e também um espaço onde as pessoas possam trabalhar de maneira que elas possam render mais e também trabalhar em segurança. E, claro, alcançar uma alta produtividade. Um outro ponto bastante importante é que eu posso racionalizar os fluxos de fabricação ou de tramitação de processos. Ou seja, eu consigo readequar os meus processos de maneira que ele flua continuamente dentro do meu layout até que ele chegue ao seu ponto final. Um outro fator importante é eu racionalizar a disposição física dos postos de trabalho, aproveitando assim todo o espaço disponível. Ou seja, eu tenho que entender que dentro do espaço disponível que eu tenho para fazer um layout, eu tenho que usar todo o arranjo, o espaço físico e posicionar, né, os meus equipamentos, meus maquinários, de maneira que eu otimize o meu espaço, aproveitando cada canto disponível para colocar, né, as minhas máquinas, os meus equipamentos, os processos, as matérias-primas de entrada, desde a entrada do produto na empresa até o ponto final, que seria a expedição. Uma outra questão muito importante a ser desempenhada dentro de um layout é que você possa minimizar a movimentação das pessoas, dos produtos e dos materiais que fazem parte daquele ambiente organizacional. A gente sabe que a perda de tempo por movimentação dentro de uma operação fabril, ela é muito grande. Então, quanto mais você conseguir fazer espaços otimizados em que você diminua essa movimentação, você, consequentemente, vai ter um ganho no aumento de produtividade, as pessoas vão produzir mais, com menos esforço, e, consequentemente, o custo final do produto será menor. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que procurar deixar tudo sempre à mão de quem está produzindo, sem que essa pessoa se ausente muito aqui do local de trabalho. E a maneira com que eu posso fazer isso é fazendo com que o material chegue até os colaboradores. Eles não tenham que sair do posto de trabalho para pegar algum material. E a logística nesse ponto aqui tem um papel fundamental. Um outro ponto que nós não podemos perder de vista é a questão da qualidade produzida e da quantidade. Nós sabemos que um layout ele deve ser desenvolvido, falando em layout fabril, que possa promover a maior quantidade de produto produzido possível, mas sem perder de vista a qualidade. Outro ponto principal dentro do layout é você permitir a flexibilidade da produção. Ou seja, o que seria essa flexibilidade dentro de uma área produtiva? É você poder absorver as alterações e as variações. Você pode programar uma produção em função de algum certo produto, mas nesse mesmo instante pode entrar um outro pedido que você tem que fazer alguma modificação. Então, se você tem uma linha de produção flexível que permita você se adequar a essas alterações, você consegue facilmente absorver essas mudanças e aplicar o produto. E também você pode, com isso, realizar a expansão da sua capacidade produtiva. E um outro ponto, não muito menos importante, é a capacidade que você tem de
impressionar a seu favor clientes e visitantes. Ou seja, quando a gente recebe na empresa clientes ou visitantes, dá gosto de você levar esses visitantes para fazer um tour na empresa e apresentar um layout que encha os olhos dessas pessoas, mostrando que você consegue desenvolver o produto, que você consegue absorver a demanda, porque você tem um ambiente de trabalho organizado e um layout que favorece todas essas produções, sejam elas contínuas, sejam elas de mudança de demanda, ou seja, é o seu cartão de visita. Mas como eu posso realizar um layout produtivo para a empresa? Em primeiro lugar, é importante que você saiba que o layout ele está diretamente ligado ao sistema produtivo da empresa, aos processos de produção. Então, primeiro escolhido, definido qual é esse processo de produção ao qual está atrelado a quantidade e também a variedade de produtos para serem produzidos. Então, veja, para que eu possa fazer um layout e para que ele possa ser o mais produtivo possível, eu tenho que entender qual é o meu sistema produtivo, quais são os produtos que eu vou fabricar, qual é a quantidade desse produto e se esse produto se ele tem variedade. É um modelo? São dois modelos? Eu tenho que entender tudo isso para que eu possa apresentar um layout que supra todas essas necessidades. Nós falamos no slide anterior sobre processos produtivos. Então a gente vai dar uma olhadinha agora como são classificados esses processos. Então nós temos os processos contínuos, são aqueles que eu faço produção em larga escala, em grande quantidade. Nós temos os processos repetitivos em massa, também para produtos em grandes quantidades. Nós temos os processos repetitivos em lote, que é mais para uma linha de produção contínua, e a gente tem aqueles por encomenda, que é o jobbing. Esses são processos de produtos que não são de grande escala, porque eles são por encomenda, e cada encomenda ela pode ser diferente em função da necessidade de cada cliente. E aí a gente tem que encontrar esses layouts que atendam a todos esses tipos de processos. Ainda pode ser encontrados sistemas de empresas por projetos. Eu posso ter um layout diferente a cada tipo de projeto. Dependendo do tipo de projeto, eu tenho que fazer uma adequação diferente dentro da minha planta fabril. Então, são esses os meus processos, são assim que são classificados os meus processos de produção. Sendo assim, a primeira decisão que eu devo tomar é a escolha de como vai ser o meu sistema produtivo. Depois dessa decisão tomada, o que eu tenho que fazer é decidir aqui qual vai ser o meu arranjo físico para que eu possa atender esse sistema produtivo. Em seguida, eu tenho que fazer o detalhamento desse meu arranjo, ou seja, completando a posição física de todos os recursos de transformação, sejam eles materiais, sejam eles humanos. Mas ok, então quais são os tipos básicos de arranjo físico? Inicialmente, eles são classificados em três tipos. Os tradicionais, por processo, o em linha ou o fixo posicional, conforme a gente vai ver no quadro a seguir. O primeiro tipo de layout que nós temos é o layout orientado por processo. Ou seja, são aqueles em que os equipamentos são organizados em torno do processo. Ele agrupa todos os postos de trabalho. Ou seja,
Nesse tipo de layout, os produtos fluem através da operação e eles percorrem um roteiro de processo a processo, de acordo com cada necessidade de produto. Então, o que é movimentado aqui? Material, componente e produto. Qual é a sua aplicabilidade? Esse layout permite que sejam produzidos produtos e roteiros muito variados, são produção intermitentes, basicamente aquelas por lotes, onde os equipamentos são universais e pesados, geralmente aquelas grandes máquinas que produzem continuamente. Exemplo, usinagem, fundição, cozinha industrial. O segundo tipo de layout é o layout em linha. Aqui, os recursos são localizados linearmente, ok? Estamos falando de layout em linha, então os produtos são dispostos em linha. Nesse caso aqui, os produtos se movimentam e geralmente é a produção de um único produto e no máximo de uma pequena variedade, e eu produzo em larga escala. Geralmente são produtos feitos por equipamentos dedicados, posicionados na sequência correta do processo. Os produtos que são feitos por esse tipo de layout são os de linha de montagem, que pode ser um restaurante, um self-service, uma linha de produção de automóveis. E o terceiro layout é o fixo posicional. Nesse aqui, o arranjo em que os seus recursos transformados não se movimentam. Ou seja, nesse caso aqui, as máquinas e os equipamentos, eles que se movimentam em torno do produto. Geralmente são projetos sob encomenda. Por exemplo, construção de uma rodovia, estaleiro, um navio. Então, esses são aqui os três tipos de layout que nós temos e as aplicabilidades, o que movimenta o que e o que sai, né, o que é fabricado, os exemplos do que são fabricados em função desses layouts. Apenas exemplificando, esse aqui é um modelo de layout que é feito orientado por processos. Ou seja, cada processo ele cria aqui o que a gente chama de pequenos departamentos. Então, nós temos aqui uma fase que é a furação, depois ele vem para usinagem, aqui ele vem para a fase de preparação, aqui ele tem a função de corte, embalagem, ajustagem, pintura e jateamento. Ou seja, dependendo do processo, ele tem aqui o seu pequeno departamento com as pessoas que trabalham aqui, as matérias-primas necessárias e os equipamentos para que essa etapa possa ser concluída. E só ilustrando mais um exemplo aqui, a gente tem o layout fixo posicional, que é aquele onde os operadores eles vão até o produto. Então, o produto final não se movimenta. Então, os operadores e os maquinários vão até o produto, no caso aqui é um navio, até que ele fique pronto. Quando a gente fala ou pensa em eliminar desperdício, um tipo de layout que vem tomando forma e se adequando aos processos é o sistema baseado em célula, no qual todos os recursos que são necessários para que o produto seja produzido, ele está em uma única área. Citando o exemplo aqui, a gente tem a produção dos aparelhos celulares. Então, eles possuem células de montagem onde a configuração, a embalagem, a montagem, ele está tudo em um único lugar. Então, nesse ponto, são encontrados todos os recursos necessários, sejam de materiais ou pessoas, para fazer a montagem do produto. Isso faz com que também o colaborador ele se torne especialista ou apto, né,
ele atua em diversos postos de trabalho, o que, consequentemente, o torna polivalente, aquela pessoa que pode fazer várias operações, ela sabe fazer várias operações, e isso, nos dias de hoje, contribui bastante, né, dentro das empresas, até para o próprio crescimento da pessoa, e deixa o processo também mais enxuto. É possível fazer também arranjos mistos ou combinados. Em alguns tipos de arranjos dentro da empresa, a gente consegue dividir, utilizando o mesmo layout, em dois tipos de arranjos, ou mais. Vamos olhar aqui como isso é na figura 2.2. Então veja que aqui eu tenho um restaurante, aqui é a cozinha do restaurante, e nesse caso aqui eu tenho três tipos de arranjos. Eu tenho o que a gente chama de arranjo físico em linha, por exemplo aqui o bandejão, onde ele começa colocando aqui a comida, é uma sequência, é uma linha sequencial. Eu posso ter aqui, na questão do buffet, o arranjo celular, ele está em células. Aqui eu tenho o buffet de entrada, o buffet principal e o buffet sobremesa. Então, aqui eu estou arranjado em células. No outro exemplo, no arranjo de um restaurante físico posicional, eu tenho aqui as mesas posicionadas em linhas, né? E aqui o almoço, a refeição, ela é servida. Então veja que dentro de um mesmo layout eu posso ter uma, duas, três combinações diferentes para atender uma certa demanda. A terceira etapa que deve ser decidida é o detalhamento do projeto. Ou seja, essa fase ela é um pouco mais complexa, devido principalmente às áreas e os fatores que influenciam na tomada de decisão. Vamos dar uma olhadinha aqui, quais são esses fatores, quais são essas áreas que têm certa influência no projeto do meu layout. Então aqui no centro a gente tem o layout, e para que ele possa ser desenvolvido, eu tenho que entender aqui quais são os fatores que influenciam a minha decisão. Então, por exemplo, vamos começar aqui com a flexibilidade da produção. Então, o quanto eu quero tornar a minha produção flexível? Esse é um fator importante que tem que ser levado em consideração. Outro ponto é a complexidade do processo produtivo. Então, para que eu possa fabricar o meu produto, ele tem que ser feito em várias etapas, em duas, em três. Eu tenho que usar máquinas especiais. Então, ou seja, o quanto é complexo eu fazer aquele produto. O outro ponto é o manuseio dos materiais. Como é feita essa movimentação? Eu preciso de algum equipamento, algum recurso diferente para que eu possa manusear esse material? Outro ponto são os estoques. Qual é o nível de estoque que eu tenho? Principalmente para que eu não faça a interrupção, a quebra da produção por falta do estoque. Outro ponto é necessário investir em equipamentos? Esses equipamentos são nacionais, são importados, são de fácil acesso? Como é a manutenção desse equipamento? Eu tenho que levar isso em consideração também. Outro ponto é a segurança e conforto do meu colaborador. Eu tenho que prover um espaço onde ele se sinta confortável e, principalmente, onde ele se sinta seguro em trabalhar, em realizar a sua produção. Outro quesito bastante importante é a mão de obra. A minha mão de obra ela requer alguma qualificação ou não? Eu posso ensinar a pessoa no posto de trabalho porque o meu processo é simples. E o ponto
falando do layout em si, é a área utilizada. Qual é o espaço que eu vou ter? Qual é o tamanho útil da área que eu tenho para que eu possa colocar fazer esse meu layout e fazer com que ele comporte aqui todas essas áreas aqui que possam influenciar no meu projeto. Então, o desafio para se desenvolver layouts produtivos é a combinação entre maximizar o deslocamento e maximizar o espaço disponível. Tudo isso respeitando a legislação, a segurança do trabalho, o conforto e a higiene. Mas então, quais são as etapas para que eu possa elaborar um layout? Vamos ver a seguir. Bom, primeiro, você deve calcular a área, seja ela a área que você já tem ou a área necessária. Quando eu começo a fazer um projeto de layout, onde eu consigo falar qual é a área que eu preciso, aqui nesse ponto você consegue desenvolver um layout que certamente vai atender todas as necessidades da produção, porque você tem espaço necessário. Ou seja, o espaço que você tem ele é para ser suficiente para acomodar os seus recursos, os seus equipamentos. Agora, quando a gente fala, e isso é na maioria das vezes, quando eu tenho que fazer um layout com espaço que já existe, nesse ponto aqui, ele é mais desafiador, porque você não tem, a área que você tem, ela é limitada. Então, ou seja, você vai ter que se virar, vai ter que ser criativo, vai ter que ser muito inteligente para adequar tudo o que você precisa nessa área aqui que já existe. Um outro passo importante é você elaborar a planta baixa desse seu layout. Com ele você vai ter uma dimensão do espaço que você tem disponível e de como vai ficar acomodado cada célula, cada departamento, cada estação de trabalho que você projetou e que você vai fazer. Isso dá uma noção muito bacana se você tem que ou aumentar a área ou diminuir alguma área ou acrescentar mais postos de trabalho ou não. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes na definição de um layout, que é você entender como é o fluxo de materiais e de pessoas dentro do seu layout. Então você tem que entender qual é o início do fluxo de material, qual é aqui o caminho ou quais são os caminhos que ele percorre dentro da empresa, dentro da organização, dentro do processo, até ele chegar na fase final, que é a expedição para o cliente. Então, desde os pontos de recebimento, de conferência, de armazenagem do produto, de manipulação, de fabricação, até que ele chegue aqui na fase da expedição, você tem que mapear e verificar esse fluxo. Até porque quando a gente movimenta muito material, a gente acaba desperdiçando um tempo produtivo contra um tempo de movimentação, ou seja, o material, ao invés de ele estar sendo produzido no posto de trabalho, ele está andando de um lugar para o outro desnecessariamente. É também importante fazer um levantamento das necessidades de imobiliário, das máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para que você possa fazer a produção. Entender qual é o tamanho dessa máquina, o quanto ela consome, para ver se ela é adequada ou não àquele layout que foi desenhado. É claro que se a gente tiver naquela condição que eu posso dizer qual é a área que eu preciso,
talvez o tamanho do maquinário ele não influencie tanto. Mas se eu estiver naquela outra condição de que eu tenho aquele espaço necessário para eu poder fazer o meu layout, aí sim eu tenho que começar a pensar quais são as características dos equipamentos, das máquinas, principalmente com relação ao tamanho. Um outro ponto importante é eu saber identificar, né, a localização das instalações elétricas e hidráulicas. No caso, se eu já tiver uma área, as atuais, e se eu for construir a área, né, o local necessário. Para isso eu tenho que saber já onde as máquinas vão ficar, que tipo de máquinas. Algumas máquinas eu preciso de água para refrigerar, outras não. Então eu tenho que pensar em todos esses fatores antes de fazer a instalação final dessa mini produção, desse meu layout. Um outro ponto importante, é claro que se der para você fazer, é você montar aqui maquetes físicas, né, de como vai ficar a sua linha de produção, o seu layout. Então, esse é o momento de você olhar como vai ficar de verdade, né, aquele projeto, aquela linha de produção, aquele layout. Sempre que possível, a gente é interessante dispor desses móveis, né, desses equipamentos, para que nos dê uma visão mais clara de como vai ficar tudo aquilo que eu planejei. É como se você se teletransportasse para o que você planejou, é claro, numa dimensão bem menor, mas você já consegue ter uma noção se vai funcionar ou não. Um outro ponto importante é você ter a condição de apresentar alternativas de layouts diferentes, novos layouts. Não ficar preso a só um modelo. Então, quanto mais informação você puder dispor às pessoas envolvidas, né, as que vão tomar a decisão se vão fazer ou não, é interessante que você apresente para eles alternativas de layouts diferentes, até para dar uma visão do que pode ser feito naquele espaço, do que pode ser feito com relação a equipamentos. Então, quanto mais opções eu tenho, mais opções eu consigo trabalhar em função de um equipamento, em função de produtividade, em função de tipo de produto. Então é interessante eu sempre ter mais de uma opção para mostrar de layout. E é claro que não podia faltar o nosso processo de melhoria contínua. Então eu vou implantar o que foi planejado, eu vou acompanhar esse desenvolvimento e eu vou avaliar. E, se necessário, fazer mudanças nesse layout, fazer adequações, né? E para isso, a gente utiliza o nosso famoso PDCA. Eu tenho que sempre estar avaliando o que eu fiz para ver se eu consigo ou ajustar, né, algum processo que não está saindo corretamente, ou simplesmente ir naquela linha de melhoria contínua. Quando a gente fala em gestão da produção, em processos, em layouts, eu sempre tenho que estar olhando uma maneira de fazer a minha produção da maneira mais flexível possível, de uma maneira que eu consiga ganhar mais tempo na produção de um produto, é claro, não deixando de lado a qualidade desse produto e também sempre avaliando o ponto de conforto e segurança do operador. Então, ou seja, esse é um ciclo que ele não tem fim. Então, eu vou implantar novamente, eu vou acompanhar, vou avaliar e, se necessário, vou propor mudanças. Um pouco mais para frente, o ciclo ele volta de novo. Eu vou implantar, eu vou acompanhar e, se necessário, eu vou fazer mudanças nesse processo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um título desse nosso livro, que falou sobre títulos de layout, e eu não podia deixar passar em branco essa situação que a gente está vivendo,
e essa é uma maneira que eu encontrei de inserir algum assunto da atualidade no contexto que a gente vem estudando até agora. Essa é uma forma de vocês também pesquisarem um pouco mais sobre esse novo vírus, para que vocês possam estar inteirados e principalmente buscando informações verdadeiras, porque infelizmente a gente tem aí muita fake news, né? Muita gente distorcendo as informações. Então, para que vocês possam finalizar esse exercício, vocês vão ter que buscar um pouco mais de informações, e isso é importante porque a gente está vivendo agora, e eu gostaria que vocês, para a próxima aula, vocês elaborassem um layout baseado em todos os conceitos que a gente viu até agora, que vocês fizessem aqui um layout para a linha de produção da vacina contra o coronavírus. Ok? Boa sorte a todos e nos vemos na próxima aula.